Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Quando tem pouca gente, vira bagunça. Então, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Olha como nós somos privilegiados, né? Embora o salão esteja cheio, mas está aqui realmente aqueles que puderam chegar, né, depois de uma chuvarada imensa. Mas é sempre uma gratidão estarmos aqui. Então, hoje nós temos a Suzy, nossa querida companheira, que vai fazer a palestra da noite. Mas antes disso, vou falar para vocês da vacina espiritual, tá? Quem já tomou vacina espiritual aqui? Então, teremos mais uma dose esse ano, no dia 30, como vocês podem ver aí no papel. Dia 30, a partir das 19 horas. Então, é importante que vocês venham preparados do jeito que está descrito aqui, tá bom? E aí, se quiserem recomendar para alguém que queiram, né, algum familiar, algum amigo, somente repassem as orientações para que todos possam ter um resultado eficiente da vacina, tá bom? Então, antes da gente fazer a nossa prece, dizer a vocês que a espiritualidade tem nos feito a seguinte pergunta: o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Nós realmente estamos aproveitando os momentos que temos para auxiliar os nossos irmãos? Porque uma coisa é a gente ir na casa espírita, a gente ir numa igreja, em qualquer lugar, e receber orientação, receber o amparo, né? Nos instruir, e fica só nisso. E lembrar que o nosso papel é muito mais do que isso. Que Jesus conta conosco, com cada um de nós, para que a gente possa auxiliar um irmão que esteja necessitado, dentro de nossos lares, principalmente. É o nosso primeiro reduto de trabalho, cuidar dos nossos entes queridos. E a partir daí, do vizinho, do amigo, do colega de trabalho, daquele irmão difícil, né? Sempre demonstrar para ele, através de ações, porque o maior aprendizado nosso é demonstrado em ações. E não adianta eu dizer que sou cristão espírita se eu não consigo demonstrar, dar exemplos. Então é isso que eles estão nos pedindo. Vamos ser cristãos fora da casa espírita, né? Ajudar Jesus a consolar corações, a despertar consciências, né? Porque nós não temos mais tempo para perder. Então esse é o recadinho da semana para todos nós, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, preparar nosso ambiente para que a palestrante se sinta envolvida, amparada, iluminada, assim como todos nós, que estamos aqui graças à misericórdia do Pai. Tivemos um dia ótimo, com saúde, mesmo que tivemos problemas, nada se compara ao término de um dia que foi um dia de bênçãos. Por isso estamos aqui reunidos para mais uma noite de aprendizado e de agradecer a Deus por tudo que somos, que temos e que podemos realizar. Pedimos ao Senhor Jesus que ampare e proteja os mais necessitados, aqueles que se encontram enfermos, principalmente nos hospitais ou abandonados em algum canto, porque esse planeta é imenso e quantos irmãos nossos não estão sofrendo neste momento. Possamos nós produzir muitas vibrações para esses irmãos se sentirem mais fortalecidos. Agradecemos a casa que nos abriga e nos acolhe, nos dá a oportunidade do estudo e do aprendizado, e também de colocarmos em prática a caridade e o amor fraterno. Saudamos a todos os irmãos queridos espirituais que se encontram aqui, na direção do nosso querido Bartolomeu,
junto com todas as falanges e todos os espíritos de luz que se dispõem a estar aqui, porque são generosos, são amigos, são caridosos. A eles toda a nossa gratidão. E assim reunidos, pensando num só objetivo que é a paz e o amor para todos nós, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quanto tempo? 1h30? Por aí. Tá bom. Por aí. Olha, eu tinha trazido. Ai, Boa noite Suzy, a melhor pôr o todos. microfone nela, né? Não vai escapar do microfone, tá? Nossa. Vai falando aí um pouquinho que eu já... Boa noite a todos. Boa noite. Vocês são pessoas assim bastante corajosas por estarem aqui no dia de hoje, nessa noite, após tantas chuvas, né, que aconteceu aqui em Mauá. Então vocês são realmente pessoas muito especiais. E isso, né, a espiritualidade também vai considerá-los assim, com certeza. O nosso tema de hoje é o quanto os dias de hoje nos impulsionam a buscar Deus. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo, que é o momento da transição planetária, né? Onde tudo parece estar de cabeça para baixo, e são poucos os espíritos humanos que realmente conseguem perceber a situação que nós estamos passando. Muitos têm dificuldades até de significar o que é certo e o que é errado, porque o que é errado parece ser o certo, porque grande parte da população faz, e o que é certo parece errado, porque poucos estão praticando. Então, todos os cuidados da nossa parte é pouco, né? Para que a gente não entre nessa onda dos desenganos. Vamos lá. Onde vai por isso? Eu acho que o som tá bom da sua voz. Vai começar a chover, Será? É verdade. e já vai, né? Isso vai onde? Aqui na sola da cabecinha. Nossa. Peraí. Pelo andar da carruagem, acho que vai chover. Bom, então, como eu dizia, nós temos que ter cuidado para não entrar nessa onda dos enganados, dos desenganos. Deus está no comando de tudo, nós sabemos, né? E Ele, neste momento, nos oferece uma grande oportunidade para que cada um de nós demonstre o que realmente nós somos. Então é a oportunidade única que nós estamos tendo de mostrar realmente aquilo que somos. Olha que coisa importante. E, consequentemente, assumir tudo aquilo que somos, não é? Então, durante muito tempo, nós tivemos assim, colocados como coisas, verdades em todos os sentidos, que não eram verdades, né? E neste momento da separação do joio e do trigo, haverá todo esse esclarecimento que até então ficou obscuro e que nós não tínhamos acesso. A gente tinha ideia de algumas coisas, mas a gente não entendia muitas coisas, né? Então tudo isso que estava escondido está vindo à tona
aquele que tem um pouquinho de percepção pode notar isso com facilidade, né? Muitas coisas que a gente aprendeu quando era pequeno, quando era jovem, agora elas estão caindo por terra, não é? Então, à medida que tudo isso está sendo revelado para uma grande parte da população, clareando, esclarecendo questões, é importante que a gente esteja atento, porque por causa dessas descrenças, dessas notícias falsas, muitas pessoas se tornaram descrentes de Deus, de Jesus, das religiões. Então, agora, tudo aquilo que foi muitas vezes enfiado, né, a expressão goela abaixo de cada um de nós, está caindo tudo. E a verdade realmente está aparecendo. Para aquele que é bom observador, e aliás a gente deve estar sempre atento a tudo que nos envolve, todas aquelas coisas tidas como verdades estão caindo, desmoronando. Durante séculos e séculos, usaram de mentiras e subterfúgios para nos guiarem através de dogmas, de crenças, confundindo cada vez mais a humanidade. Agora, chegando tudo a seu termo, filosofias, crenças, fatos, homens públicos, em diferentes segmentos da sociedade, tudo está sendo derrocado. Como vivemos nessa transição planetária, tudo está acontecendo ao mesmo tempo e em todos os lugares, e em todos os segmentos sociais do mundo inteiro. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Presenciamos a liberação de tudo, da maconha, das drogas, né? Da maconha dizem que é só para uso medicamentoso. Nós acompanhamos o desregramento do sexo, do roubo, da corrupção. Tudo isso parece que não tem consequência nenhuma, não é? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, pode fazer tudo o que for de errado e que não tem nenhuma punição para isso, não é? Mas, como nós sabemos, Deus está dando toda a oportunidade para todo mundo, para que cada um seja realmente aquilo que quer ser e aquilo que realmente é. Muitos nesse momento só pensam, né, na satisfação dos prazeres materiais e o que é do espírito fica esquecido. Hoje estamos com esse tempo horroroso, então não daria para essa plateia estar cheia. Mas e quando não tem chuva? Por que ela também não enche? Não é? Então é algo que nós temos que refletir. Será que uma telenovela, uma outra história, uma fofoca, acompanhar vídeos, etc., é mais interessante do que o nosso crescimento espiritual? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então, hoje nós estamos aqui para fazer um ressignificar de ideias, né? Das verdadeiras mensagens de Jesus. E ele nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu posso amar a Deus se eu não me amo? Como eu posso amar a Deus se eu não amo o meu próximo? Então eu posso dizer que esses dias atuais, eles são desafiadores para todos nós nos relacionarmos com Deus. Seja na meditação, seja na oração, seja para nos entregarmos na presença do Pai, não importa. É bastante complicadinho para nós ainda, meros mortais. No amor do Cristo, nós encontramos o reino de Deus. E esses passos contemplam o verdadeiro amor divino. A adoração precisa ser verdadeira e tem que ser diária. Eu não posso dizer que eu me relaciono com Jesus, que eu me relaciono com Deus, quando eu tenho uma dificuldade, ou quando eu não tenho nada para fazer, e aí eu me lembro de Deus, de Jesus e da espiritualidade. Não, isso tem que ser um hábito constante, no dia
dia a dia, para que a gente possa realmente se desenvolver, para que a gente possa crescer. Jesus, em toda a sua passagem terrena, experimentou todas as desaventuranças que nós hoje também experimentamos. Às vezes a gente diz assim para uma pessoa: olha, pensa como Jesus, segue Jesus, ore para Ele. Não, mas Jesus está lá distante. Deus então, nossa, Deus então é mais distante ainda, não dá nem para eu me conectar. E é um equívoco da nossa parte, né? Porque Jesus, quando esteve na terra, Ele experimentou tudo aquilo que nós também estamos experimentando. Senão Ele não seria o Cristo Jesus que nós conhecemos. Ele precisou passar por angústias, medo, dúvida, aflição, solidão, na sua jornada rumo à sua interiorização espiritual. E, pasme, foi alcançada primeiro por ele na Índia, praticando a mentalização, praticando tudo aquilo que normalmente eles têm o hábito, né, de fazer. Jesus ficou mais ou menos dos 13 anos até os 30 anos em meditação na Índia, circulando por outros locais também. Mas a Índia foi um ponto forte, né? Onde lá ele conseguiu se ver como filho de Deus, como realmente um homem nascido no corpo físico através do homem, mas o Espírito de Deus. E isso é importante que a gente grave, né? Então lá ele teve essa aceitação da sua verdadeira identidade como filho de Deus. Até então era filho do homem. E o Espírito que ele entendeu nesse tempo que passou lá na Índia. Então hoje eu estou aqui, convido todos vocês para participar de um verdadeiro oásis, né? Que irá saciar a nossa sede, a nossa fome espiritual. E muitos de nós aqui já conhecemos, não é? E nós temos que entender que você não é limitado, você não é inferior, porque todos nós temos isso dentro de nós, a maioria, não é? Que nós somos limitados, que nós somos inferiores. Deus nos criou com a sua própria substância, seu amor, suas células, seus órgãos, tudo em você, em nós, é uma expressão da vida. Então, Deus, maior do que tudo, foi se diminuindo para que cada um de nós pudéssemos conter a sua essência. Logo, nós não somos um zero à esquerda. Nós não podemos nos considerar um ninguém, né? Como muitas pessoas pensam e às vezes falam também. Nós não podemos ser bitolados. Nós somos partículas de Deus. E como partículas de Deus, nós podemos tudo. Porque Jesus, o nosso Mestre, também é partícula de Deus e demonstrou para todos nós o que Ele fez estando encarnado. Significa que todos nós também um dia poderemos chegar ao nível que Jesus chegou. Nossa, mas Ele está tão distante de mim. Sim, estamos distantes, um pouco distante dele, mas temos a mesma essência. Somos constituídos da mesma essência. Então, não há por que nós nos considerarmos um nada, um zero à esquerda. Somos partículas, nunca vamos esquecer disso. Tudo posso naquele que me criou. Então, se Deus é o Criador, nós somos filho de peixe, filho de Deus, deusinhos,
Então, nós também somos, né, deusinhos em fazimento. Por que não? Se temos a mesma essência, se tudo leva um tempo, à medida da nossa conscientização, da nossa cristalização, então é uma questão de tempo. Alguns vão chegar mais rápido, outros chegarão com mais demora, mas todos um dia chegaremos, não é? Se somos todos iguais na criação, como é que, se somos todos filhos do Deus Todo-Poderoso, então nós temos amor, paz, abundância, alegria, em todas as áreas. E por que muitas vezes a gente não se sente com tudo isso dentro de cada um de nós? Porque durante muitos séculos, milênios até, foram nos enganando com realidades que não eram verdadeiras. E nós fomos acreditando e nos diminuindo cada vez mais. Mas quando nós temos essa certeza que nós somos os herdeiros de Deus, então as coisas mudam, não é? Se nós somos iguais e somos filhos do Todo-Poderoso, essa paz, essa abundância deve existir para cada um de nós. Quanto mais consciência de sermos verdadeiramente filhos de Deus, lá estará a nossa herança divina. Eu sou. Preciso tomar cuidado com a minha mão, senão meu filho vai brigar comigo depois, né? Então, eu sou filho de Deus. Vocês são filhos de Deus. Então, nós somos essência do Pai e podemos tudo que Ele pode. Então, temos que dar uma virada nos nossos significados, né? Como eu refaço esse caminho que, se eu vivo como marionete? Porque, na verdade, nós seguimos a multidão. Poucos têm consciência do que os cercam. Então, a gente vai com a maioria. Mas chegou o momento de nós não irmos mais com a maioria. De nós olharmos para dentro de nós e perceber todo o potencial que existe em cada um de nós e colocar esse potencial para fora. Porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. Para isso Deus nos criou. Não para sermos inferiores, de modo algum. Então, como é que eu refaço esse caminho de marionete? E nós temos várias maneiras de refazer isso, né? Essa riqueza espiritual. Mas se nós não cremos nisso, nós vamos causar uma desordem no nosso HD mental e emocional. E a pior coisa que existe é uma desordem no HD, né? Vocês que entendem melhor que eu sabem disso. Então nós não podemos dar esse tilt, né, em nós, causando esse problema. Nas doutrinas existentes, às vezes, nos vemos bastante limitados. Inconscientemente, tratar da vida de Jesus como nós, como nos sentimos limitados e inferiores. Quando se fala da vida de Jesus, a gente se sente inferior, a gente se sente limitado, nós nos sentimos sempre menores. Mas por quê? Porque tudo isso foi colocado dentro de nós. As crenças colocadas há milênio, como eu já falei, por minha culpa, minha máxima culpa. Não sou dignos que entreis em minha morada, etc, etc. Se você for analisar, em todas as religiões existe isso, não é? E chegou o momento de darmos um basta a tudo isso. Imputaram sobre cada um de nós uma culpa que nós não temos de verdade, não é? Então, quando pensar em Jesus, ele sempre amava Deus. Nos momentos de dificuldade, que ele estava que tinha alguma coisa importante a resolver, que era um momento tenso de decisão, o que ele fazia? Se afastava da multidão, se isolava e ia falar com o Pai. Falar com o Pai. Quantas vezes nós fazemos isso?
ou fizermos isso, de no momento da dificuldade, do desespero, pararmos, refletirmos e conversarmos com o Pai, de igual para igual, não como ser inferior, porque ensinaram a gente a ser assim, e isso não é uma realidade mais, não é? Então, o nosso primeiro relacionamento é com Ele, Jesus, mas temos também que ter essa devoção, essa intimidade, essa conversa com Deus. Se somos filhos de Deus, Deus inimigos. E um dia seremos como um Cristo. Todos nós sabemos que há muitos Cristos em diferentes planetas. E o nosso Jesus se transformou em Cristo no nosso planeta. Estamos no momento da expansão da consciência. Muitos de nós já entraram na quarta dimensão, mesmo encarnado a grosso modo, mas a maioria ainda está na terceira dimensão. O que significa a terceira dimensão? Esse mundinho que nós vivemos e não queremos dar atenção à espiritualidade. E eu nasci desse jeito e vou continuar assim. O mundo não me interessa. Então, não podemos mais continuar na terceira dimensão quando existem tantas dimensões maravilhosas lá para cima. Como posso fazer você a começar essa jornada, a realizar a sua missão divina? Não percebes que o pulsar do nosso coração está ritmado com as ondas do oceano infinito de Deus? O mar pode existir sem as ondas, mas as ondas não podem existir sem o mar. Em relação a Deus, precisamos colocá-lo na nossa rotina como Jesus fez. Deus sem você é Deus. Você sem Deus é um nada. Deus se manifesta em nós através de cada um de nós. Ele se manifestou através de Jesus, através de Maria, através de José, de Judas, dos apóstolos, em mim e em cada um de vocês aqui. Jesus usa sempre as parábolas, as bem-aventuranças, para que nós nos voltemos a Deus. Olha, tem que perdoar, tem que me perdoar, tem que ser manso, tem que ser pacífico. Deus não está a um pensamento de distância de nós. Deus está dentro de cada um de nós. Somos filhos de Deus, tendo a consciência crística. Jesus disse: busque o reino de Deus e a justiça do resto lhe será acrescentada. Somos o templo vivo de Deus. Precisamos ter cuidado conosco. Eu sou, eu sou, eu sou. É uma afirmação que podemos repetir sempre para conosco mesmo. Eu sou o quê? Sou filho de Deus. Várias vezes, lembrando que a mensagem de Jesus diz o seguinte: você pode estar no mundo, mas você não é deste mundo. Então, essa mensagenzinha que eu não consegui passar direito para vocês é uma mensagem muito importante, né? Quem sabe a gente
pelas bênçãos que nos concede, pela paz que nos traz todos os dias quando levantamos de nossas casas, por esta abençoada chuva que hoje corre pelas ruas, tirando toda a sujeira, levando os miasmas, levando as energias negativas. Ela pode preservar os meus irmãos, mas ela também traz a riqueza. Ela traz um amanhecer abençoado e nós poderemos respirarmos em nós, estarmos a cada dia comendo o alimento que é colocado através da chuva para as bênçãos do Pai. E sendo assim, na luz do Mestre Jesus, gratidão por mais uma oportunidade, gratidão por este ensinamento desta noite. Que a luz do Mestre Jesus envolva a cada uma destas centelhas de Cristo que aqui se encontram. Lembrem-se, meus irmãos, como foi dito pela nossa irmã, nós somos centelhas do Cristo e que nós possamos fazermos nossa parte, sermos deuses, espalharmos o amor, espalharmos a alegria, espalharmos a comunhão em Cristo para cada um daqueles que precisam da nossa ajuda. E assim seja. E neste momento, com os nossos corações iluminados, recebemos a paz. Cada um desses nossos irmãos espirituais à nossa frente estão limpando os nossos chakras, abençoando os nossos caminhos. Gratidão, Pai, por mais uma semana, por mais um dia e por mais uma luta que nós vencemos. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um dos meus irmãos. Que assim seja. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa semana a todos vocês. Obrigada, gente. Até a semana que vem. Aí nós teremos a Maga. Até lá.